Ao contratar sua amante em vez de sua esposa, começou a sofrer perdas. Mas uma nota infantil. Já chega deixando o like e se inscrevendo no canal. Vem com a gente nessa história. Ao demitir sua esposa e colocar sua amante em seu lugar, a empresa começou a sofrer enormes perdas. Mas, certa manhã, sobre a mesa, o empresário encontrou um bilhete escrito com letra infantil. Olhe na bolsa da sua amante. Rafael sempre foi calculista e cauteloso. Desta vez, achou que sairia ganhando ao trair sua esposa, mas o destino é um bumerangue, e logo as consequências vieram à tona. Ele nunca gostou de tumulto, acreditando que amanhã deveria começar com calma para definir o ritmo do dia. No entanto, naquele dia, tudo começou com uma tensão no ar. Clara já estava de pé, preparando as coisas da filha para a escola, enquanto ele ainda se espreguiçava na cama. Algo o incomodava profundamente. O café da manhã transcorreu em silêncio, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres e a voz suave de Sofia. "Papai, você vai me buscar hoje na escola?" perguntou ela, olhando com esperança. Rafael abaixou o jornal lentamente, refletindo antes de responder. "Vou tentar." Sua voz era neutra, mas seus olhos refletiam culpa. Clara não disse nada, apenas lançou-lhe um olhar de reprovação. Os três saíram de casa às 7h30. Rafael, como sempre, com um terno impecável. Clara, vestida de forma elegante com um salto alto, e Sofia, com sua mochila colorida nas costas. Na porta da escola, a menina se despediu acenando. Assim que desapareceu no prédio, Clara não se conteve. "Você poderia buscá-la de vez em quando. Ela sente sua falta." Rafael apenas assentiu brevemente, evitando uma conversa prolongada. Ao chegar à empresa, sua secretária, Júlia, parecia preocupada. Assim que o viu, correu até ele. "Senhor Moreira, o senhor Cardoso está esperando no seu escritório. Está bastante nervoso desde cedo." Rafael franziu o senho e ajustou a gravata instintivamente. "O que aconteceu?" perguntou secamente. Júlia deu de ombros. Não explicou. Só disse que o esperaria. Pegando a pasta de documentos que ela lhe entregava, Rafael se virou para Clara. "Vou resolver isso. Espere em sua sala." Mas Clara, conhecendo o marido muito bem, insistiu. "Talvez eu devesse ir com você, caso precise de apoio." "Não. Isso é um assunto pessoal." O olhar de Rafael não admitia objeções. Ele seguiu para sua sala. Ao entrar, encontrou Cardoso, um homem de meia-idade, nervoso, andando de um lado para o outro. "Rafael, quanto tempo mais preciso esperar? Isso é inadmissível. Como você pôde cometer um erro desses?" Rafael caminhou até a mesa e sentou-se com calma. "Sente-se, Cardoso. Explique o que aconteceu." Cardoso suspirou profundamente. Sua empresa trabalha com construção. Os materiais deveriam ter chegado ontem. São milhões de reais em jogo. Se isso não for resolvido hoje, eu retiro meu investimento. Rafael permaneceu impassível. "Resolverei o problema. Me dê um dia." "Um dia? Não temos esse tempo. Se até o meio-dia isso não estiver resolvido, você não faz ideia das consequências." Cardoso pegou um copo de água, mas suas mãos tremiam, e ele o colocou de volta na mesa sem beber. Rafael suspirou. "Tudo bem. Até o meio-dia estará resolvido." Cardoso saiu sem dizer mais nada, batendo a porta. O silêncio voltou à sala, mas a tensão pairava no ar. Rafael pegou os documentos sobre a mesa e os analisou. Sua expressão era fria, mas dentro dele, um turbilhão de emoções se desenrolava: raiva, decepção e, talvez, um toque de arrependimento. A porta se abriu de repente. Clara entrou. Seus saltos faziam um som abafado no carpete. "O que aconteceu?" perguntou com cautela. Rafael levantou o olhar. Seus olhos eram afiados como lâminas. Ele pegou uma pilha de papéis e jogou na frente dela. "Foi você quem assinou esses documentos?" Clara pegou os papéis e os folheou. "Sim,
Assinei. Qual o problema? O problema, Rafael bateu a palma da mão na mesa, é que, por causa da sua assinatura, os materiais não foram entregues a tempo. Estamos perdendo um contrato de milhões. Ela ficou pálida. Seu lábio tremia. Isso não pode ser. Eu chequei tudo. Mesmo. Então por que os materiais ainda não chegaram? Esse era seu trabalho. Ou acha que pode ser negligente só porque é minha esposa? As lágrimas encheram seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não grite comigo, Rafael, sussurrou, dando um passo para trás. Tenho certeza de que não cometi erro algum. Mas cometeu. Apontou para os documentos. Agora, sua negligência precisa ser corrigida. E sabe de uma coisa? Você está demitida. Clara ficou paralisada. O quê? Você não pode me demitir. Fora da minha sala, ordenou, apontando para a porta. Ela saiu em choque. Os funcionários evitavam olhar diretamente para ela. Pegou seus pertences, em silêncio, saiu do prédio. Lá fora, o vento gelado bagunçava seus cabelos, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Enquanto isso, na empresa, Rafael recebeu outra visita. Era Amanda, a chefe do departamento de vendas, e sua amante. A partir de hoje, você assume o lugar de Clara. Amanda sorriu satisfeita. Não esperava que se livrasse dela tão rápido. Ela puxou sua gravata, tentando beijá-lo, mas Rafael se afastou. Aqui é o trabalho, disse friamente. E no que ela errou, Amanda cruzou os braços. Não importa. Apenas resolva o problema com a entrega de materiais. Você tem 30 minutos. Amanda pegou a pasta, revirou os olhos e saiu sem dizer mais nada. Dias depois, Clara descobriu que havia sido enganada. Pegou seu telefone e ligou para Rafael, mas ele recusou a chamada. Em casa, Rafael comemorava com Amanda, sem suspeitar do que estava por vir. Certa manhã, ele encontrou um bilhete na mesa. Olhe na bolsa da sua amante. Era a letra de Sofia. Intrigado, Rafael abriu a bolsa de Amanda e encontrou os documentos originais. Ela havia trocado os papéis para incriminar Clara e tirar vantagem. Pouco depois, Amanda entrou em sua sala com um sorriso. Surpreso, perguntou. Rafael jogou os documentos na mesa. Você armou tudo isso? Amanda sorriu. Apenas me adaptei ao jogo. Ele se levantou de um salto. Você me usou esse tempo todo. Amanda apenas riu. Antes que Rafael pudesse reagir, a porta se abriu. Cardoso entrou e jogou um novo contrato na mesa. A empresa agora é minha, declarou. Rafael olhou os papéis, sentindo o chão sumir sob seus pés. Amanda sorriu friamente. Nada pessoal, querido. Ela se virou para Cardoso, que a envolveu pelo ombro. Rafael percebeu que havia sido traído duplamente. Sem dizer nada, pegou sua pasta e saiu. Na rua, viu Clara de longe. Ela sorriu e entrou em um carro de luxo. Rafael percebeu tarde demais. A verdadeira jogada já havia sido feita. Rafael ficou parado na calçada, observando Clara se afastar no carro de luxo. O frio da manhã parecia atravessar seu terno caro, mas ele não sentia mais nada além de um vazio esmagador. Sua vida desmoronava diante de seus olhos, e tudo o que ele podia fazer era assistir. Algumas semanas depois, o julgamento do divórcio foi rápido. Rafael queria garantir que Clara saísse sem nada, mas as coisas não saíram como ele esperava. O juiz decidiu que ela continuaria como coproprietária da empresa, a mesma que ele acreditava ter sob controle absoluto. Após a audiência, Clara se aproximou dele pela última vez. Nunca pensei que você fosse tão idiota, disse ela, sua voz calma, mas cortante. Você não percebe o que aconteceu. Não vê quem estava por trás de tudo. Rafael apertou os punhos, tentando manter a compostura. Para de falar bobagem. Você perdeu? Aceita isso. Clara riu. Mas não era um riso de deboche, era de quem já sabia o desfecho da história.
Boa sorte, Rafael. Você vai precisar. Ela se afastou sem olhar para trás. Rafael, convencido de sua vitória, se aproximou de Amanda, que o aguardava do lado de fora do tribunal segurando uma garrafa de champanhe. Conseguimos! Exclamou ela, radiante. Sim, respondeu ele, forçando um sorriso. Mas, pela primeira vez, algo em Amanda o incomodou. Meses depois, Rafael e Amanda estavam aproveitando a vida em uma ilha paradisíaca. Ele acreditava que finalmente havia se livrado dos problemas, vivendo em um paraíso ao lado da mulher que escolhera. Devemos ficar aqui por mais tempo? Perguntou Rafael, bebendo seu café da manhã. Amanda sorriu. Eu adoraria, mas você sabe que temos negócios para cuidar. Ele riu. Negócios? Depois do que aconteceu com a empresa, eu preciso de um tempo. Amanda continuou sorrindo, mas seus olhos demonstravam algo diferente, como se escondesse um segredo. Na manhã seguinte, o telefone de Rafael tocou. Ele viu o nome de sua secretária na tela. Alô? Senhor Moreira, sinto muito incomodá-lo, mas tem um grupo de pessoas na empresa dizendo que precisamos desocupar o prédio. Rafael sentiu um arrepio. O quê? Como assim? Disseram que a empresa não pertence mais ao senhor. O coração de Rafael disparou. Ele olhou para Amanda, que ainda estava na cama, esticando os braços preguiçosamente. Temos que ir, disse ele, levantando-se rapidamente e começando a arrumar suas coisas. O que houve? Perguntou Amanda, mas sua voz não demonstrava real preocupação. Parece que há um problema na empresa. Ela não disse nada, apenas observou. Horas depois, ao chegar ao prédio da empresa, Rafael entrou em seu antigo escritório. Sentado em sua cadeira, confortável como se sempre tivesse sido dono do lugar, estava Cardoso. Rafael congelou. O que está acontecendo aqui? Perguntou, avançando para dentro da sala. Cardoso sorriu e lançou um contrato sobre a mesa. A empresa agora é minha. Os dedos de Rafael apertaram a pasta que carregava. Pegou os papéis e começou a folheá-los rapidamente, sentindo o pânico crescer a cada página. Isso não pode ser real, murmurou. Ele levantou os olhos e encarou Amanda. Ela estava parada junto à porta, com uma expressão vazia. Então, uma coisa ficou clara para Rafael. Ela sabia de tudo. Você. Sua voz falhou por um momento. Você armou isso. Amanda sorriu levemente e caminhou até Cardoso, deslizando as mãos ao redor do pescoço dele com naturalidade. Desculpe, Rafael. Nada pessoal. A verdade veio como um soco no estômago. Ela o usou. Assim como ele havia usado Clara, Amanda havia feito o mesmo com ele. Mas a traição ainda não tinha acabado. Cardoso afastou Amanda com um gesto despreocupado. Você fez um bom trabalho, querida, disse ele, se levantando. Mas não preciso mais de você. O rosto de Amanda se contorceu em fúria. O quê? Você acha que eu dividiria isso com você? Cardoso riu. Não seja ingênua. Ela recuou, sentindo-se traída, mas Rafael apenas riu com ironia. Bem-vinda ao jogo, Amanda. Não é tão divertido quando acontece com você, não é? Ela ficou sem palavras. Rafael pegou sua pasta e saiu sem olhar para trás. Amanda correu atrás dele. Rafael, escute. Eu também fui enganada. Cardoso me usou. Ele parou e a encarou com puro desprezo. Você destruiu minha vida. Não quero ouvir mais nada. Por favor. Foi Clara. Ela armou tudo. Os olhos de Rafael brilharam com fúria. Se foi Clara, então ela venceu. Sem dizer mais nada, ele entrou no carro e saiu dali. Mais tarde naquela noite, Rafael estava em um bar, bebendo sem parar. O garçom colocou um último copo na sua frente. Este é o último. Rafael pegou o telefone, olhou para os contatos e hesitou. Finalmente, discou um número. Alô? A voz de Clara soou calma do outro lado da linha. Clara, você sabia de tudo,
Não sabia. Ela riu suavemente. Eu tentei te avisar, Rafael. Você não quis me ouvir. Ele apertou o telefone com força. Você protegeu uma cobra. Não, Rafael, respondeu Clara. Eu simplesmente esperei você cavar sua própria cova. Então, você planejou tudo. Digamos que eu aproveitei as oportunidades. O peito de Rafael queimava de raiva. Clara, me escuta, acabou, Rafael. Eu não te devo mais nada. E a ligação caiu. Rafael largou o telefone sobre a mesa. Sua vida, seus negócios, seu orgulho, tudo havia desaparecido. Ele havia perdido tudo. Saiu do bar e vagou pelas ruas escuras da cidade. O homem que um dia se achou invencível agora era só um vulto do passado, alguém que perdeu o que tinha de mais valioso. Um mês depois, Clara e Cardoso estavam casados. Ele a abraçou gentilmente enquanto olhavam para a vista da cidade. Fico feliz que aquele encontro tenha sido decisivo para nós, murmurou ele, beijando seu ombro. Clara sorriu. Ela venceu. Um mês depois, Rafael andava sem rumo pelas ruas escuras da cidade, sentindo o peso de tudo que havia perdido. Ele não era mais dono de nada. Seu nome, que antes era sinônimo de poder e sucesso, agora não significava mais nada. Sua antiga empresa agora pertencia a Cardoso e Clara. Na mansão de Cardoso, Clara estava sentada em frente a uma enorme janela, observando a cidade iluminada à noite. Cardoso se aproximou por trás e a abraçou suavemente. Parece que conseguimos, não é? Ele sussurrou, deixando um beijo em seu ombro. Ela sorriu levemente, mas havia algo em seu olhar, algo que Cardoso não percebeu. Sim, conseguimos, respondeu ela calmamente. Ela segurava uma taça de vinho, girando o líquido dentro do vidro de forma distraída. Embora estivesse ali, ao lado do homem que a ajudou a recuperar sua posição, seus pensamentos estavam em outro lugar. Enquanto isso, Rafael afundava cada vez mais. Ele foi despejado do apartamento luxuoso onde morava. Sem dinheiro, sem emprego e sem um plano, Rafael encontrou refúgio em um hotel barato, onde bebia todas as noites para esquecer seu fracasso. Uma noite, ele se sentou na beira da cama, encarando a tela do celular. Procurou o número de Clara. Suas mãos tremiam enquanto hesitava entre ligar ou não. Depois de alguns minutos, decidiu não ligar. Ele sabia que não havia mais volta. Na empresa, Clara agora ocupava a sala que um dia foi de Rafael. Ela caminhava pelo espaço, sentindo a energia do lugar. Finalmente, o poder estava de volta em suas mãos. Júlia, a antiga secretária de Rafael, entrou na sala e colocou uma pasta de documentos sobre a mesa. Aqui está a atualização sobre os contratos internacionais, Senhora Moreira. Clara sorriu ao ouvir aquele sobrenome. Ela manteve o nome de Rafael, mas não por apego a ele, e sim porque sabia que ainda precisava dele para consolidar sua nova posição. Obrigada, Júlia, disse ela, pegando os papéis. Júlia hesitou por um momento antes de perguntar. Posso perguntar algo, Senhora Moreira? Clara ergueu os olhos para ela. Claro. Você já soube alguma coisa sobre o Sr. Moreira? Clara ficou em silêncio por um momento. Não me interessa, respondeu friamente. Mas, no fundo, ela sabia que não era verdade. O último golpe. Enquanto Clara consolidava seu poder, Cardoso começou a mudar. Aos poucos, Rafael não era mais sua única preocupação. Clara, preciso conversar com você, disse ele uma noite, chamando-a até seu escritório. Ela entrou e cruzou os braços. O que foi? Cardoso suspirou, escolhendo bem suas palavras. Agora que a empresa está estável, acho que devemos formalizar tudo. Quero que você assine esse acordo. Ele empurrou uma pasta na direção dela. Clara pegou o documento e começou a ler. Suas mãos apertaram o papel quando percebeu o que era. Cardoso queria tirá-la do jogo. O contrato legalmente a afastaria da empresa, deixando tudo no nome dele. Ela ergueu os olhos e encarou o homem que,
até então, havia sido seu aliado. Você acha que pode fazer isso comigo? Cardoso riu. Clara, você jogou esse jogo muito bem. Mas era óbvio que um dia eu tomaria tudo para mim. Ela fechou a pasta com força e colocou sobre a mesa. Você se esqueceu de uma coisa, Cardoso. Ele arqueou uma sobrancelha. O quê? Clara sorriu. Eu aprendi com o melhor. Antes que Cardoso pudesse reagir, a porta da sala se abriu. Advogados entraram com documentos na mão. O que é isso? Ele gritou, pegando as folhas. Seu rosto empalideceu ao ler. Clara já havia transferido tudo para o nome dela antes mesmo que ele tivesse a chance de agir. Ela se inclinou sobre a mesa e sussurrou. Você jogou bem, mas eu joguei melhor. Cardoso ficou sem palavras. Ele havia sido derrotado da mesma forma que ajudou a derrubar Rafael. Dias depois, Clara estava sentada em sua nova casa, tomando um café tranquilamente. A campainha tocou. Quando abriu a porta, encontrou Rafael parado ali, com o olhar abatido. Você venceu, Clara? Ela sorriu, cruzando os braços. Eu te avisei. Ele suspirou. Eu não vim pedir nada. Só queria saber se Sofia está bem. Ela hesitou por um momento, depois assentiu. Ela está bem. E você deveria ter pensado nela antes de jogar tudo fora. Rafael abaixou a cabeça, sabendo que ela tinha razão. Clara não disse mais nada. Apenas fechou a porta na cara dele. E assim, o jogo chegou ao fim. Clara venceu. Rafael perdeu. E a vida continuou. Meses depois, Rafael caminhava sem rumo pelas ruas de uma cidade que já não parecia a mesma. Antes, tudo girava em torno dele. Os negócios, as pessoas, o dinheiro, o poder. Agora, ele era apenas uma sombra do homem que foi. Sem casa, sem empresa, sem família. O que o destruía não era apenas a ruína financeira, mas a forma como tudo aconteceu. Ele confiou na pessoa errada. Traiu quem mais o amava. E agora, estava sozinho. Na empresa, Clara agora era a única dona de tudo. Ela passava pelos corredores com confiança, sendo cumprimentada pelos funcionários com respeito. Todos sabiam que era ela quem realmente merecia estar ali. Em sua sala, pegou uma foto antiga de Rafael sobre a mesa. Por um instante, seu olhar suavizou, mas, em seguida, jogou a foto na gaveta. O passado não tinha mais espaço ali. Júlia entrou com um sorriso discreto. Senhora Moreira, a reunião com os investidores está pronta. Clara assentiu, respirando fundo. Vamos acabar com isso. Asterisco, asterisco, enquanto isso, Rafael tentava se reerguer. Depois de meses vivendo no fundo do poço, ele percebeu que só havia uma pessoa que poderia ajudá-lo, ele mesmo. Conseguiu um pequeno emprego como consultor empresarial, algo muito abaixo do que estava acostumado. Mas, pela primeira vez, sentiu que precisava reconstruir sua vida do zero. Mas o destino ainda tinha mais uma surpresa para ele. Asterisco, asterisco, o encontro inesperado. Certa tarde, Rafael estava sentado em um café, lendo alguns papéis, quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Surpreendente encontrar aqui. Ele levantou os olhos e viu Clara. Linda, elegante e vitoriosa. Por um momento, ele não soube o que dizer. Clara. Ela sentou-se à sua frente sem esperar convite. Nunca pensei que te veria assim. Rafael riu, sem humor. Nem eu. Ela cruzou os braços. Está tentando recomeçar? Ele assentiu. Sim, mas acho que já é tarde demais. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez não. Ele ergueu as sobrancelhas. O que quer dizer com isso? Ela pegou um guardanapo e escreveu um endereço. Apareça lá amanhã às 9 horas. Talvez ainda tenha uma chance. Rafael pegou o papel, confuso. É uma armadilha. Ela sorriu. Você vai ter que ir para descobrir. Sem dizer mais nada, Clara se levantou e saiu do café, deixando Rafael parado, olhando para o guardanapo em suas mãos.
A última oportunidade. Na manhã seguinte, Rafael foi até o endereço indicado. Tratava-se de um prédio moderno, um novo escritório de investimentos. Quando chegou, foi recebido por Júlia, a antiga secretária. Ela está te esperando, disse, apontando para uma sala no final do corredor. Rafael entrou. Clara estava ali, sentada atrás de uma mesa de vidro, olhando alguns contratos. Sem levantar a cabeça, disse: Você quer mesmo recomeçar, Rafael? Ele respirou fundo. Sim. Ela finalmente olhou para ele, analisando sua expressão. Você não vai ter nada de volta. Nem a empresa, nem o nome, nem a influência. Mas se quiser começar de novo, do jeito certo, posso te dar um emprego. Rafael sentiu um misto de emoções. Orgulho ferido, gratidão, incredulidade. Você está me oferecendo um emprego. Clara sorriu. Você me demitiu uma vez. Acho que é justo devolver o favor. Rafael riu de leve, balançando a cabeça. Acho que mereço isso. Ela deslizou um contrato na direção dele. Se assinar, amanhã às 8 horas quero você aqui. Ele pegou a caneta e hesitou por um segundo. Então, assinou. Clara se levantou e estendeu a mão. Bem-vindo de volta ao mundo real, Rafael. Ele apertou a mão dela, sabendo que, desta vez, tudo seria diferente. Era um recomeço, não um retorno ao passado, mas um futuro totalmente novo. E, desta vez, Rafael não cometeria os mesmos erros. Meses depois, Rafael se adaptou à sua nova realidade. Trabalhando como funcionário da empresa que um dia foi sua, ele teve que engolir o orgulho e aprender a recomeçar do zero. Não havia mais secretárias bajulando, nem um escritório luxuoso. Ele agora ocupava uma sala simples, sem vista para a cidade, e seu salário era apenas uma fração do que um dia havia ganhado. Mas, de alguma forma, ele sentia algo diferente, propósito. Pela primeira vez em muito tempo, estava aprendendo a trabalhar sem depender de sua posição. E Clara, ela continuava no topo. Sua liderança era firme e a empresa prosperava sob seu comando. Os investidores a respeitavam, os funcionários a admiravam. Rafael via isso acontecer dia após dia. E, estranhamente, ele não sentia inveja. ***, reencontro com Sofia desde que perdeu tudo. Rafael viu sua filha apenas algumas vezes. Mas naquele fim de semana, Clara concordou em deixá-lo passar um tempo com Sofia. Ele chegou cedo à casa de Clara. Quando a porta se abriu, lá estava Sofia, com os olhos brilhando de felicidade. Papai! Ela correu para abraçá-lo, e Rafael sentiu o peso do tempo perdido. Eu senti tanto a sua falta, minha pequena. Eu também senti sua falta, respondeu a menina, segurando sua mão com força. Clara apareceu atrás da filha, observando a cena em silêncio. Cuide bem dela, disse, entregando a mochila da menina. Rafael olhou para Clara, sem saber se deveria agradecer. Mas, no fundo, sabia que ela já entendia. ***, a lição final. Os meses passaram, e Rafael reconstruiu sua vida. Ele se tornou um profissional respeitado dentro da empresa, mesmo sem o poder de antes. Era um homem diferente. Em uma tarde qualquer, Clara o chamou à sua sala. Você tem feito um bom trabalho, disse, cruzando os braços. Obrigado, respondeu ele, ainda sem saber aonde aquela conversa levaria. Ela o observou por um momento antes de falar. Eu nunca achei que diria isso, mas acho que você mudou. Rafael sorriu. A vida tem formas interessantes de nos ensinar o que realmente importa. Clara concordou com um leve aceno de cabeça. E o que você aprendeu? Ele respirou fundo antes de responder. Que o poder sem caráter não vale nada. Que a confiança é o bem mais valioso que temos. E que as pessoas certas são aquelas que estão ao nosso lado mesmo quando tudo desmorona. Clara sorriu levemente. Parece que, no fim das contas, você aprendeu a lição. Rafael olhou para ela com sinceridade. E você? Está feliz agora? Ela hesitou,
olhando pela janela antes de responder. Sim, mas aprendi que a verdadeira vitória não é sobre os outros. É sobre nós mesmos. Um silêncio confortável se instalou entre os dois. Então, esse é o fim? Perguntou Rafael. Clara sorriu. Não, é apenas o começo. E, dessa vez, eles finalmente entenderam que o futuro só pertencia a quem estava disposto a aprender com o passado. Anos depois, a vida seguiu seu curso. Rafael, agora um homem completamente diferente, continuava trabalhando na empresa que um dia fora sua. Ele nunca recuperou o poder que tinha antes, mas encontrou algo muito mais valioso: dignidade e propósito. Sofia cresceu, tornando-se uma jovem brilhante e cheia de sonhos. Ela nunca esqueceu os momentos difíceis que viveu entre a separação dos pais, mas aprendeu a valorizar o que realmente importava: o amor e a honestidade. Clara, por sua vez, tornou-se uma referência no mundo dos negócios. Sua empresa prosperava, e seu nome era sinônimo de competência e estratégia. Mas, apesar de tudo, havia algo dentro dela que nunca havia desaparecido completamente: a lembrança de Rafael. Não o homem arrogante e traidor que um dia a feriu, mas o homem que, com o tempo, aprendeu o valor das escolhas certas. Asterisco, asterisco, o destino os reúne novamente em uma manhã qualquer. Rafael caminhava pelos corredores da empresa quando recebeu um chamado inesperado. O escritório da senhora Moreira quer que você compareça à sala dela agora, disse Júlia, a secretária de Clara. Ele assentiu e foi até a sala da mulher que, anos atrás, ele havia subestimado. Quando entrou, Clara estava olhando para a janela, como fazia quando refletia sobre algo importante. Sente-se, Rafael, disse ela, sem se virar. Ele obedeceu, esperando que ela dissesse algo. Finalmente, ela se virou e olhou diretamente para ele. Há algo que quero te perguntar. Claro. O que é? Ela respirou fundo, como se precisasse encontrar as palavras certas. Você se arrepende? Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Sim, mas, ao mesmo tempo, não. Clara arqueou uma sobrancelha, intrigada. Como assim? Ele sorriu de leve. Se eu não tivesse perdido tudo, nunca teria aprendido a ser um homem melhor. Nunca teria entendido o verdadeiro valor da vida. E nunca teria visto quem você realmente é. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. E quem eu sou? Rafael a encarou nos olhos e respondeu, sem hesitar: a melhor coisa que eu já tive e a única que eu não soube valorizar. Clara desviou o olhar, e por um breve momento, Rafael percebeu que algo nela havia mudado. Clara, ele começou a dizer, mas ela apenas sorriu suavemente e disse: está na hora de irmos para a reunião. Ela se levantou e pegou alguns documentos. Rafael entendeu. Algumas coisas simplesmente não podiam ser consertadas. Mas, naquele momento, ele soube que, independentemente do que o futuro reservava para os dois, ele finalmente tinha encontrado paz. E isso era o suficiente. Alguns anos depois, o tempo passou e a vida tomou caminhos inesperados. Rafael encontrou seu lugar na empresa, não mais como um poderoso CEO, mas como um profissional respeitado, alguém que reconstruiu sua reputação através do esforço e da humildade. Clara continuava à frente dos negócios, expandindo a empresa para novos mercados e consolidando seu nome como uma das mulheres mais influentes do setor. Ela havia conquistado tudo o que sempre mereceu e, por fim, não precisava mais provar nada a ninguém. Sofia, agora adolescente, crescia cercada pelo carinho dos pais, mesmo que separados. Ela sabia que a história deles era complicada, mas também entendia que, no fundo, ambos haviam aprendido muito com seus erros. O passado ainda pairava entre Rafael e Clara, como uma sombra silenciosa, mas não havia mais rancor, apenas uma compreensão mútua de que a vida os havia levado por caminhos diferentes. O destino faz um novo jogo certo dia. Enquanto Rafael revisava alguns contratos em sua mesa, Júlia, agora assistente executiva de Clara,
entrou com um envelope. Senhor Moreira, a senhora Clara pediu que entregasse isso diretamente ao senhor. Ele pegou o envelope e observou a caligrafia elegante no papel. Alguma ideia do que seja? Júlia sorriu. Só posso dizer que é importante. Rafael esperou até ficar sozinho para abrir o envelope. Dentro, havia um convite formal para um evento da empresa, uma celebração pelo aniversário de 20 anos da companhia. No final da carta, uma nota escrita à mão. Venha. Quero conversar com você. Clara. Asterisco, asterisco, à noite do evento, o salão estava iluminado com um brilho dourado, e a comemoração reunia investidores, empresários e funcionários de longa data. Rafael chegou discretamente, evitando os holofotes. Vestia um terno clássico, mas sem a arrogância de outros tempos. Foi quando a viu. Clara estava deslumbrante em um vestido preto elegante, conversando com alguns convidados. Mas, ao notar sua presença, desviou-se da multidão e caminhou até ele. Pensei que não viria, disse ela, segurando uma taça de vinho. E eu pensei que você não se importaria se eu viesse ou não. Ela sorriu. Eu sempre me importei, Rafael. Apenas não demonstrava. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Você queria conversar? Lembrou ele. Clara respirou fundo e apontou para uma área mais reservada do salão. Vamos para um lugar mais tranquilo. Asterisco, asterisco, o acerto de contas final no terraço do prédio, longe do barulho da festa. Clara encarou Rafael. Eu passei anos tentando entender por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Ela fez uma pausa, olhando para a vista da cidade. No começo, eu sentia a raiva. Depois, me senti vingada. Mas agora, ela se virou para ele. Agora, eu só sinto que o passado não precisa mais nos definir. Rafael assentiu lentamente. Eu te machuquei de tantas formas, Clara. E você tinha todo o direito de me odiar. Mas eu nunca te odiei, Rafael. Odiava o que você fez. Odiava como me fez sentir. Mas, no fundo, eu só queria que você enxergasse o que eu sempre vi em você. Ele engoliu em seco. E você ainda vê? Ela hesitou antes de responder. Eu vejo um homem que caiu, mas que escolheu se levantar. Rafael sentiu o coração acelerar. E isso significa que... Clara sorriu suavemente. Significa que talvez possamos começar de novo. Não como antes, porque o que fomos já não existe mais. Mas algo novo, algo melhor. O silêncio se instalou entre os dois, mas não era desconfortável. Era carregado de possibilidades, de histórias ainda não escritas. Rafael estendeu a mão. Eu aceito essa chance. Clara olhou para a mão dele por um momento, depois entrelaçou seus dedos nos dele. Então, vamos ver para onde isso nos leva. E, dessa vez, ambos sabiam que estavam prontos para reescrever sua história. Anos depois, a vida seguiu seu curso, como sempre faz. Rafael e Clara reconstruíram um relacionamento baseado no respeito e na compreensão. Não era mais o amor impulsivo e cego de antes, mas sim algo mais maduro, equilibrado. Sofia cresceu e se tornou uma jovem determinada, com a inteligência da mãe e a capacidade de adaptação do pai. Ela via os dois se entenderem novamente, e isso lhe trazia uma sensação de paz. Rafael, agora um homem completamente transformado, aprendeu a valorizar as pequenas conquistas da vida. Ele nunca recuperou seu antigo império, mas encontrou algo muito mais valioso: propósito e autenticidade. Clara, por outro lado, seguiu conquistando o mundo dos negócios. Sua empresa prosperava e, com Rafael ao seu lado, agora como parceiro e conselheiro, e não como rival, ela sabia que sua vitória era completa. Asterisco, asterisco, o pedido inesperado certo dia, Rafael e Clara caminhavam por um parque, algo que tinham começado a fazer com frequência nos últimos tempos. Era um daqueles momentos de tranquilidade em meio ao caos dos negócios e da vida. Eu nunca pensei que estaríamos aqui, disse ele, olhando para o céu. Aqui onde? Clara perguntou, curiosa. Juntos, caminhando, conversando sem ressentimentos. Ela sorriu.
Nem eu. Mas acho que aprendemos que o tempo pode curar até as piores feridas. Rafael parou e segurou a mão dela. Eu preciso te perguntar algo. Clara ergueu uma sobrancelha. O que foi? Ele respirou fundo. Você me perdoou? Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, apertou a mão dele suavemente. Eu perdoei há muito tempo, Rafael. Só demorei para admitir isso. Ele assentiu, sentindo um peso invisível finalmente desaparecer. Então, o que vem agora? Clara sorriu. O que quisermos. Asterisco, asterisco, um novo começo. Os anos passaram, e Rafael e Clara seguiram trilhando um novo caminho juntos. Não importava mais o que tinham perdido, e sim o que haviam conquistado, não riqueza ou status, mas algo muito mais raro, uma segunda chance. E dessa vez, estavam prontos para vivê-la da melhor maneira possível. Anos depois, a vida continuava a surpreender Rafael e Clara. O tempo passou e a empresa prosperou ainda mais sob a liderança dela. Rafael, antes um homem movido pela ambição desmedida, agora ocupava um papel mais discreto, mas igualmente significativo. Ele se tornará um conselheiro estratégico na companhia, respeitado por sua experiência e, acima de tudo, por sua transformação pessoal. Sofia, agora adulta, seguia os passos da mãe no mundo dos negócios, mas com um toque da ousadia do pai. Inteligente e determinada, ela conquistava seu espaço sem precisar da sombra dos pais. O passado, com todas as suas dores e traições, havia ficado para trás. O que restava agora era um presente estável e um futuro cheio de possibilidades. Asterisco, asterisco, uma conversa importante em uma noite tranquila. Rafael e Clara jantavam juntos, como costumavam fazer nos últimos tempos. Não era nada extravagante, apenas uma refeição caseira, algo que, anos antes, teria parecido impensável para ele. Você já pensou no que vem depois? Perguntou Rafael, encarando Clara com curiosidade. Ela levantou os olhos do prato, arqueando uma sobrancelha. Depois do quê? Depois de tudo isso. Depois da empresa. Depois de Sofia estar completamente independente. Você nunca pensou em desacelerar? Clara sorriu, mas havia algo diferente em seu olhar. Acho que nunca parei para pensar nisso de verdade. O trabalho sempre foi parte de quem eu sou. E se não precisasse mais ser, ela ficou em silêncio por um momento. O que você está sugerindo, Rafael? Ele respirou fundo. Estou sugerindo que, talvez, seja hora de pensarmos em nós. De verdade, sem negócios no meio. Clara entrelaçou os dedos, pensativa. Você está falando de aposentadoria. Rafael riu. Não necessariamente. Só de viver um pouco mais para nós mesmos. Ela o observou por um instante, pela primeira vez em anos. Considerou a ideia. E para onde iríamos? Perguntou, sorrindo levemente. Ele deu de ombros. Para onde quisermos. O mundo é grande. Clara segurou a taça de vinho e olhou para ele com um brilho nos olhos que não via há muito tempo. Talvez seja uma boa ideia. Asterisco, asterisco, o fim de um ciclo, o começo de outro meses depois. Clara anunciou sua saída gradual da presidência da empresa. Sofia assumiria o comando, com Rafael ainda como conselheiro, mas ambos, finalmente, estavam prontos para seguir um novo caminho. E assim, Clara e Rafael, depois de tantos altos e baixos, partiram para um novo capítulo. Eles não sabiam exatamente para onde a vida os levaria dessa vez. Mas, pela primeira vez em muito tempo, estavam felizes apenas por estarem juntos, prontos para viver o que viesse. Dessa vez, sem pressa, sem medo, apenas vivendo.